Então, bom dia a todos, todas. Então, faz 15 dias que a gente não se vê, né? Hoje vai ser a nossa 14ª leitura. Estamos no dia 15 de agosto. Então, vocês se lembram do que a gente leu da última vez? Alguém quer trazer alguma contribuição? O nosso resuminho. A gente estava lendo sobre esse caminho de purificação da alma no mundo anímico, né? Então, o Steiner diz que a gente passa por várias etapas, porque a gente vai se desapegando do mundo terreno nessas várias etapas. E ficando mais, não sei se é a palavra, mas entrosado com esse mundo anímico, deixando todas essas características do mundo terreno e cada vez mais se identificando e simpatizando com este mundo anímico, podemos dizer assim, né? Então, ele diz o seguinte: então, passamos por várias, né? Das ânsias ardentes, depois a gente passa por outra etapa da suscetibilidade fluida, e assim vai. Até que, realmente, na 7ª fase, ele diz que a gente se liberta do mundo físico, e que aí a gente tem que eliminar toda a crença materialista. Então, ele diz, com essas palavras, que o ser anímico é absorvido por seu mundo e o espírito se liberta. Então, aqui a alma cumpre uma missão terrena e depois da morte ela dissolve tudo o que permanece como peso, como material, para a gente poder ser absorvido para a gente poder reconhecer esse mundo anímico. E a partir do momento que eu reconheço esse mundo anímico, daí eu posso adentrar uma outra etapa, que é o mundo espiritual. E nós vamos ficar em cada etapa dependendo da necessidade de cada indivíduo, né? A maneira como eu vivi a minha vida aqui na Terra, então é o tempo que eu vou ficar em cada etapa para poder me purificar dessas questões terrenas. E daí ele fala desse mundo espiritual e ele continua dizendo que é muito diferente do mundo físico, que é muito difícil de se compreender, que não existe linguagem adequada para isso, e por isso ele é interessante lançar mão das metáforas. E que aqui ele só vai dando indicações, porque é bem difícil de compreender, da gente imaginar isso. Então ele diz que esse mundo espiritual é o mundo que é entretecido pelos pensamentos, né? Por essas entidades pensamentais, ele usa esse termo. Então, ele diz que essa primeira etapa desse mundo espiritual tem a ver com os arquétipos espirituais de todas as coisas. Ele diz que aqui, no mundo físico, a gente tem essa reprodução desses arquétipos, mas que lá sempre tudo está em movimento. Tudo é um processo bastante criativo. Esses arquétipos são entidades criadoras, ele fala, e são construtores de todo o nosso mundo físico e anímico. E o tempo todo está se modificando. Isso é como se fosse imagem, né? Que a gente tem uma visão disso de uma forma, da mesma forma que eu tenho a imagem, ele dá o exemplo aqui, a imagem do leão, eu posso, qual é a palavra, vislumbrar essa imagem sem ter o leão na frente. Então, é como se, é o pensamento, né? E daí ele diz que não só essa questão da visão, mas também a gente tem essa audição espiritual. Então, esses arquétipos se tornam sonoros. Na verdade, são duas coisas que se completam, ou que se unem, ou que se conectam,
né? E isso ele diz que é um processo puramente espiritual. O que a gente tem aqui na Terra como uma lei do mundo físico, do mundo físico, o nosso som é muito diferente, o som que a gente percebe pela nossa audição, ele diz que é muito diferente daquilo que existe lá como música das esferas, que ele chama, né? Que é uma percepção puramente espiritual. Então, ele diz que tudo que é imagem, luminoso, é também sonoro. Cada cor, cada percepção de luz é um som espiritual. E cada combinação da cor é como se fosse uma melodia. Então a gente pode, a nossa imaginação pode voar aí para tentar entender um pouquinho o que significa isso, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa das próprias experiências? Se não, podemos continuar a leitura. Então, a gente está na página 94 e vamos começar o primeiro parágrafo. Ora, antes de tudo, é necessário distinguir as várias espécies de arquétipos. Também no mundo dos espíritos, cabe discernir certo número de graus ou regiões para orientar-se. Aqui, tal qual no mundo anímico, não se deve conceber as várias regiões como sobrepostas em camadas, mas antes como permeando-se e interpenetrando-se. Então, a gente imagina sempre aqueles degrauzinhos, mas diz que tudo se mistura, tanto no mundo anímico como no mundo espiritual, né? A primeira região do mundo espiritual contém os arquétipos do mundo físico, naquilo em que este não é dotado de vida. Encontram-se aqui os arquétipos dos minerais e ainda os das plantas, porém, só enquanto puramente físicas, ou seja, na medida em que não se leva em conta a vida existente nelas. Também se encontram aqui as formas físicas animais e humanas. Com isto ainda, não se esgota o que existe nessa região. Basta ilustrá-lo com os exemplos mais óbvios. Esta região constitui o arcabouço básico do mundo dos espíritos. Podemos compará-la ao solo firme em nossa terra física. Ela é a massa continental do mundo dos espíritos. Sua relação com o mundo físico e corpóreo só pode ser descrita mediante comparações. Podemos obter uma ideia aproximada a seu respeito do seguinte modo. Imagine-se um espaço delimitado qualquer, repleto de corpos físicos das espécies mais variadas. Agora, façamos a abstração desses corpos físicos e concebamos em seu lugar espaços ocos em suas formas. Os intervalos anteriormente vazios, concebamo-los repletos das formas mais variadas que guardem múltiplas relações com os corpos ali existentes antes. É esse, pouco mais ou menos, o aspecto da região mais baixa do mundo dos arquétipos. Nela, as coisas e os seres que se incorporam no mundo físico existem como espaços ocos, e nos intervalos se processa a movimentada atividade dos arquétipos, bem como da música espiritual. Por ocasião da encarnação física, os espaços ocos são, em certa medida, preenchidos de substância física. Quem olhasse no espaço com olhos simultaneamente físicos e espirituais, veria os corpos físicos e, entre eles, a atividade contínua dos arquétipos criadores.
Tudo bem? Vamos imaginar como seria isso, né? A segunda região do mundo dos espíritos contém os arquétipos da vida. Porém, essa vida forma aqui uma unidade perfeita, como elemento fluido. Ela percorre o mundo do espírito e, à semelhança do sangue, circula por toda parte com suas pulsações. É comparável aos mares e águas de nossa terra física. Contudo, o mundo pelo qual esse elemento se distribui parece-se antes com a distribuição do sangue do corpo animal do que com a distribuição de mares e rios. Vida fluida, formada por substância espiritual. Assim podemos denominar esse segundo grau do mundo dos espíritos. Neste elemento, situam-se as forças primordiais formadoras de tudo que se manifesta na realidade física como ser vivo. Aqui fica evidente que toda a vida constitui uma unidade, que a vida no homem é afim com a de todas as demais criaturas. Devem ser designados como terceira região do mundo dos espíritos os arquétipos de tudo que é anímico. Vemo-nos aqui diante de um elemento mais tênue e sutil do que nas duas primeiras regiões. Por analogia, podemos chamá-la de região aérea do mundo dos espíritos. Tudo que se processa nas almas de ambos os outros mundos tem aqui seu equivalente espiritual. Todas as emoções, todos os sentimentos, instintos, paixões e assim por diante existem igualmente aqui sob forma espiritual. Os processos atmosféricos nessa região aérea correspondem aos sofrimentos e alegrias das criaturas nos outros mundos. É como uma suave brisa que se manifesta aqui, o anelo de uma alma humana, e como um vento possante e tempestuoso, um arroubo de paixão. Quem é capaz de formar ideias a tal respeito, há de entender a fundo os suspiros de qualquer criatura, caso preste atenção a isso. Pode-se, por exemplo, falar aqui de trovoadas tempestuosas com relâmpagos faiscantes e ribombar de trovões. E avançando mais no assunto, constata-se que nessas tempestades espirituais se expressam as paixões provocadas por uma batalha na Terra. Os arquétipos da quarta região não se relacionam diretamente com os outros mundos. Trata-se, de certo modo, de entidades que regem os arquétipos das três regiões inferiores, intermediando seu encontro. Portanto, ocupam-se em ordenar e agrupar esses arquétipos subordinados. Dessa região emana, pois, uma atividade mais abrangente do que as das inferiores. A quinta, a sexta e a sétima regiões são essencialmente distintas das precedentes. É que as entidades ali existentes fornecem aos arquétipos das regiões inferiores os impulsos para sua atividade. Nelas se encontram as forças criadoras dos próprios arquétipos. Quem ascende a essas regiões trava conhecimento com as intenções subjacentes ao nosso mundo. Como pontos embrionários vivos, os arquétipos se acham aqui preparados para assumir as mais variadas formas de seres pensamentos. Ao serem dirigidos para as regiões inferiores, esses pontos embrionários como que se intumescem e se manifestam nas formas mais variadas. As ideias por cujo intermédio o espírito humano se apresenta criativamente no mundo físico são o reflexo, a sombra desses seres pensamentos embrionários do mundo espiritual superior. O observador, dotado de ouvidos espirituais,
Ao ascender das regiões inferiores do mundo espiritual para estas mais elevadas, se apercebe de como os sons e harmonias se transformam numa linguagem espiritual. Ele começa a perceber o verbo espiritual, graças ao qual as coisas e entidades não somente lhe manifestam suas naturezas por meio da música, mas também as exprimem por meio de palavras. Elas lhe dizem, conforme se pode denominar isso na ciência espiritual, seus nomes eternos. Helena, posso... É engraçado, só veja se eu estou fazendo uma ligação ao pensamento errado. Me lembra muito os nossos corpos, mas como se fosse numa outra dimensão, né? O corpo físico, etérico, astral e o eu. Quando ele faz essa descrição até a quarta fase, quando tem essa região dos arquétipos. Mas é uma forma mais ampliada isso, né? Congelou? Ué, congelou? A Eliana congelou. Eliana congelou. Então, Cristina, veja se essa minha analogia aqui simplória tem alguma coisa a ver. Eu acredito que sim, Ana Rita, porque aqui não é isso, né? Ele fala que é uma imagem. Quando ele fala lá da primeira, dos corpos, é como se fosse, eu imaginei aqui, né? Um molde, só o molde das coisas físicas. E aí, realmente, bem sutilmente, não, sutilmente, tem aí, vem, né, como ele fala lá no segundo, essa fluidez, que ele fala que aí a gente percebe esse fluido da vida circulando, e o astral, que ele chama, né, da região aérea, seria essa formação desses nossos corpos aqui, o eu aqui ainda não, ele não fala, né, do eu. Eu acho que pode ser por aí, sim. É que é algo bem difícil de imaginar, né? A gente começa, Patrícia, nós estivemos num módulo agora, semana passada, é assim, é ir ampliando os nossos pensamentos aqui, é ir ampliando, vai ampliando, é essa expansão, é aí que a gente vai conseguir chegar na imagem, né? Depois nesse som e depois na essência das coisas. Mas é um trabalho grande, grande. É a partir do pensamento desse nosso aqui e ampliando isso. Né, Patrícia? Você é um processo, né? Eu saí de lá com essa palavra na cabeça, assim, como é um processo, né? E é aquilo, vai de pouquinho tentando vislumbrar o que é, porque assim, é muito sutil, né? É muito inalcançável, parece, não sei, mas ele fala que a gente seguindo esse caminho é alcançável, né? É, A gente parece tão distante. mas é ir exercitando. É um exercício mesmo. Por isso que ele sempre fala, perseverança e paciência são nossos companheiros. Cris, eu perdi a quarta região, foi bem curtinho. A quarta região, ele diz que ela é a que, não é bem esse o termo que ele usa, mas assim, administra essas três primeiras. E que depois a quinta, a sexta e a sétima, elas são bem sutis, aí estão bem acima, né, dessa nossa... Aí precisa de muito trabalho mesmo, né, para chegar
nessas 3 superiores. Oi, Cida, pode falar. Então, Cris, será que... Está me ouvindo? Sim. Quem passa pela experiência de quase morte passa por essas etapas, será? Já ouviu falar alguma coisa? Não sei se seria isso. Eu não sei te dizer, Cida. Porque eles têm muitas experiências, muitos relatos, né? E eles falam da luz, né? Principalmente da luz. Agora aí fala mais do som, né? Nessa passagem. Isso, aqui ele fala do som. Eu não sei te dizer. Não sei. Podemos fazer uma pesquisa aí, né? Ver se em algum lugar fala algo. Uhum. Eu já ouvi falar, já li, né, alguma coisa de relatos semelhantes nas obras de André Luiz, que eu li quase todas, sabe? E então eles têm esse relato, né, de que você vai como que se despindo dos seus corpos até que você chega no nível de consciência, os que estão preparados, né? E aí eles começam exatamente como Steiner fala, começa a desvendar toda a sua. Você começa a ler o livro ali, como tudo que aconteceu na tua vida, e aí você se sente apto para preparar a próxima encarnação, a reencarnação. E aí você vai discutir lá no tipo do ministério lá, como é que você quer, os que têm essa propensão, né? Os que estão preparados. Como é que você quer a sua reencarnação, o que te bloqueou aqui que você quer vir assim para redimir isso daí de uma forma física que te beneficie, até de uma forma física que te beneficie. Daí vem os que vêm com problemas, né, com alguma limitação no corpo e tal. Isso eu tenho. Nesta parte aqui, particularmente, eu acho que ele ainda não fala disso, não está falando disso. É como se ele estivesse dando um mapa para nós, porque ele fala não é bem dessa maneira, ele vai tentar descrever, é como se ele desse um mapa, só para a gente ter uma ideia do que vai encontrar, mas quando chegar lá não é igual ao mapa, né? Mas A gente todo vai ter mundo. uma ideia, tem uma montanha aqui, um rio ali, é mais ou menos isso. Agora, isso que você trouxe, ainda, pelo menos no meu entendimento, ainda não é bem isso. Talvez ele traga mais na frente. Mas todo mundo fala que não tem palavras para descrever o lado de lá, né? Isso É, porque é diz que é. diferente, né? É sutil, não tem. E essa nossa linguagem é para esse mundo material. Uhum, verdade. Né? Gratidão. Tudo bem? Podemos. Gente, mas eu me perdi aqui. Onde é que a Eliana parou? É no último parágrafo aqui da página 96. Cumpre ter em mente. Esse ela leu. Esse é para ler. Tá, Cumpre ter em mente. então vamos lá. Cumpre ter em mente que esses seres pensamentos embrionários são de natureza complexa. Ao elemento do mundo dos pensamentos só é tomado, por assim dizer, o envoltório embrionário, e é este que encerra o verdadeiro núcleo vital. Com isso, chegamos ao limite extremo dos 3 mundos, pois o núcleo procede de esferas ainda mais elevadas. Quando mais acima o ser humano foi descrito segundo seus membros constitutivos, foi-lhe atribuído esse núcleo vital, cujos componentes foram designados como o espírito vital e o homem-espírito. Também,
para outras entidades cósmicas, existem núcleos vitais semelhantes. Eles procedem de mundos superiores e são introduzidos nos 3 mundos acima mencionados, a fim de cumprir neles suas tarefas. Agora será acompanhada a peregrinação ulterior do espírito humano através do mundo dos espíritos entre 2 incorporações ou encarnações. Aí se evidenciarão claramente de novo as condições e particularidades desse mundo. Aí, Ana Rita, aquilo que você perguntou, ele responde aqui, né? Nesse último parágrafo. Muito bom. Deixa eu ver se a Eliana mandou alguma coisa aqui, gente. Não. Vai ver que caiu tudo por lá. Cristina, continua aí, eu vou mandar uma mensagem para ela. Tá bom, Sônia, obrigada. Então, vamos no subtítulo 4, o espírito no mundo dos espíritos após a morte. Uma vez tendo percorrido... Cristina, só um instantinho, no meu livro, que é bem antigo, eu tenho um rodapé. Vocês têm essa nota de rodapé de vocês? Pelas dificuldades de expressão linguística? É esse? Tá assim, peraí. Termos com intentos são entendidos aqui apenas como smiles. Isso decorre das dificuldades acima mencionadas. Não sei se tem isso para vocês. Meu livro é muito antigo. O meu tem uma outra notinha. Eu acho, vamos ver se faz a mesma coisa. Pelas dificuldades de expressão linguística mencionadas anteriormente, fica evidente que designações como intenções são aqui subentendidas apenas metaforicamente. Não se cogita de reaquecer a antiga doutrina teleológica, aquela que relaciona um fato com sua causa final. O meu é bem diferente, mas o sentido é o mesmo. É assim. Então, vamos seguir? Obrigada. Imagina, obrigada eu. Então, o espírito no mundo dos espíritos após a morte. Uma vez tendo percorrido o mundo das almas em seu caminho entre 2 encarnações, o espírito do homem alcança o mundo dos espíritos, para ali permanecer até que esteja maduro para uma nova existência corpórea. Só pode compreender o sentido dessa permanência no mundo dos espíritos quem sabe interpretar corretamente o objetivo da peregrinação do homem através de suas encarnações. Enquanto se acha encarnado no corpo físico, o homem atua e cria no mundo físico. Atua e cria como ser espiritual. O que seu espírito cogita e desenvolve, ele o imprime nas formas físicas e nas substâncias e energias corpóreas. Portanto, como mensageiro do mundo espiritual, ele tem de incorporar o espírito no mundo físico. Apenas pelo fato de se encarnar é que o homem pode atuar no mundo corpóreo. Ele deve assumir o corpo físico como seu instrumento para atuar no corpóreo por meio do corpóreo, e com isso, para que o corpóreo possa atuar sobre ele. Contudo, o que atua por intermédio dessa corporalidade física do homem é o espírito. É deste que procedem as intenções, as diretrizes para a atuação no mundo físico. Tudo bem?
Ora, enquanto atua no corpo físico, o espírito não pode, como tal, viver em sua verdadeira forma. Só pode como que revelar-se através do véu da existência física. A vida pensamental do homem pertence, na verdade, ao mundo espiritual. E do modo como se manifesta na existência física, sua verdadeira forma se acha velada. Pode-se também dizer que a vida pensamental do homem físico é uma sombra, um reflexo da verdadeira entidade espiritual a que pertence. Assim, durante a vida física, o espírito, por intermédio do corpo físico, entra em interação com o mundo corpóreo terrestre. Mas, embora uma das missões do espírito humano consista precisamente em agir sobre o mundo físico à medida que avança de encarnação em encarnação, o certo é que ele não poderia, de forma alguma, cumprir devidamente essa missão caso vivesse apenas em sua existência corpórea. É que é tão impossível as intenções e metas da missão terrestre serem desenvolvidas e alcançadas no âmbito da encarnação terrena, quanto a planta de uma casa se materializar por si no local da obra onde atuam os operários. Do mesmo modo como essa planta é elaborada no estúdio do arquiteto, assim também são elaboradas no mundo dos espíritos as metas e intenções da atuação terrena. Podemos seguir? É isso, Ana Rita. A gente só pode ir para frente. O espírito do homem sempre precisa tornar a viver nesse mundo entre duas encarnações, a fim de, equipado com o que de lá traz consigo, poder apresentar-se ao trabalho na vida física. Tal qual o arquiteto, em seu estúdio, desenha a planta segundo normas arquitetônicas e outras, sem ter de ocupar-se pessoalmente com o cimento e os tijolos, o arquiteto da atuação humana, o espírito ou self, eu superior do homem, deve, no mundo dos espíritos, desenvolver as capacidades e metas segundo as leis desse mesmo mundo, para então transmiti-las ao mundo terreno. Só permanecendo repetidas vezes em seu próprio domínio é que o espírito humano também poderá trazer, mediante os instrumentos físico-corpóreos, o espírito para o mundo terrestre. Cida, eu acho que aqui é mais ou menos aquilo que você trouxe. Eu acho que aqui começa aquilo que você falou, de uma preparação, né, para se aprimorar numa nova encarnação. Né? A semelhança com a biografia do Steiner e do Steiner e do Kardec. Não, do Steiner e do Kardec. Quando teve a biografia aí na escola de biografias, as pessoas que fizeram a biografia do Kardec apontaram essas, né, essas afinidades aí de pensamento, né, dos dois. Verdade. Então, eu acho que é isso. Então, vamos lá. Em seu campo físico de atuação, o homem trava conhecimento com as propriedades e forças do mundo físico. Enquanto atua,
reúne as experiências relativas ao que esse mundo exige de quem quer trabalhar nele. Ao mesmo tempo, aprende as propriedades da substância em que deseja incorporar seus pensamentos e ideias. Os pensamentos e ideias propriamente ditos, ele não pode sugar da substância. Assim sendo, o mundo terrestre é ao mesmo tempo o cenário para o atuar e o aprender. No mundo dos espíritos, o que foi aprendido é então metamorfoseado em capacidade atuante do espírito. Pode-se continuar a comparação feita mais acima, a fim de elucidar o assunto. O arquiteto elabora a planta de uma casa. Essa planta é executada. Nesse processo, ele adquire uma soma das mais variadas experiências. Todas essas experiências aumentam suas capacidades. Quando ele desenha a planta seguinte, todas essas experiências afluem juntas, e essa planta seguinte parece, frente à primeira, enriquecida de tudo o que foi aprendido na anterior. O mesmo se dá com as sucessivas vidas humanas. Nos intervalos entre as encarnações, o espírito vive em seu próprio domínio. Ele pode dedicar-se inteiramente às exigências da vida espiritual. Liberto da corporalidade física, desenvolve-se em todas as direções, introduzindo nesse seu desenvolvimento os frutos das experiências de suas vidas anteriores. Assim, seu olhar está sempre dirigido ao cenário de suas tarefas terrenas, de modo que ele se esforça continuamente por seguir a terra, na medida em que esta constitui o campo de sua atividade, através de toda a evolução que lhe é necessária. Ele trabalha em si para a cada encarnação poder desempenhar adequadamente seus serviços na caminhada terrena. Tudo bem? Acho que dá para a gente ler mais um pouquinho. Contudo, esta é apenas uma imagem genérica das sucessivas vidas humanas. E a realidade jamais corresponderá totalmente a essa imagem, e sim apenas mais ou menos. As condições podem acarretar o fato de uma vida seguinte de um homem ser muito mais imperfeita do que a anterior. Só que, de modo geral, dentro de certos limites, essas irregularidades acabam por equilibrar-se nas encarnações sucessivas. A evolução... Que interessante, Cristina. Então, eu tinha uma percepção dessas reencarnações como se, assim, algo muito redondinho. Então, na verdade, existe uma diferença entre cada encarnação em função até dessa construção, dessa evolução. Seria isso? Por isso que talvez você falte momentos de determinadas formas e outras não. Fora em relação às ações mesmo, com o mundo, as interações com o mundo. Eu acredito que sim, Ana. Não é redondinho, né? Eu vou melhorando a cada uma, em função da minha vida agora, para que eu deixar de ser Maria Cristina, eu vou levar todas essas minhas ações para o mundo espiritual e ver o que precisa ser ajustado, digamos assim. Então, numa próxima encarnação, talvez não seja tão melhorado assim, talvez tenha mais dificuldades, alguma coisa assim.
Em algum momento, tudo vai arredondar, mas não é sequencialmente, né? Pelo menos que a gente possa perceber. Não sei se é isso, Eliana. Obrigada. Eu também entendo dessa forma. Desculpa, gente, caiu tudo aqui, não consegui entrar. Mas eu também entendo dessa forma que a Cris falou, né? A gente vai tentando arrumar, né, arredondar as pontas de encarnação em encarnação. É. Tá, peraí, agora perdi onde eu parei. É a evolução que nós vamos ler? A evolução do espírito no mundo dos espíritos ocorre pelo fato de o homem se familiarizar com as várias regiões desse mundo. Sua própria vida se mescla a essas regiões na correspondente sequência. Ele assume transitoriamente as propriedades delas. Por isso, elas permeiam o ser do homem com seu próprio ser, para que ele possa agir no mundo terreno, fortalecido com este. Na primeira região do mundo dos espíritos, o homem se acha cercado pelos arquétipos das coisas terrenas. Durante a vida terrena, ele só trava conhecimento com a sombra desses arquétipos, captada por ele em seus pensamentos. O que na Terra é meramente pensado, é nessa região vivenciado. O homem caminha entre pensamentos, mas esses pensamentos são entidades reais. O que durante a vida terrena ele percebeu com seus sentidos se lhe apresenta agora sob forma pensamental. Contudo, o pensamento não se manifesta como a sombra que se esconde atrás das coisas. Ele constitui uma realidade plena de vida, a qual gera as coisas. O homem se encontra como que na oficina dos pensamentos, onde as coisas terrenas são formadas e plasmadas. É que no mundo do espírito, tudo é atividade e mobilidade repleta de vida. Aqui, o mundo dos pensamentos opera como um mundo de seres vivos, criativos e plasmadores. Vê-se, então, como é moldado o que se viveu durante a existência na Terra. Assim como no corpo físico, as coisas sensíveis são vivenciadas como realidade, no mundo espiritual, o homem, agora como espírito, vivencia como reais as forças formativas do mundo espiritual. Entre os seres pensamentos ali existentes, encontra-se também o pensamento da própria corporalidade física. Desta, o homem se sente separado, sentindo apenas sua entidade espiritual como pertencente a ele. E quando, tal qual na lembrança, o corpo de que se despojou não é mais percebido como físico, mas como um ser-pensamento, já se inclui na observação a pertinência do corpo ao mundo exterior. O homem aprende a considerá-lo como algo pertencente ao mundo exterior, como uma parte desse mundo. Consequentemente, não separa mais sua corporalidade do resto do mundo, como sendo algo mais afim à sua própria identidade. Sente uma unidade em todo o mundo exterior, incluindo as próprias encarnações corpóreas.
As próprias encarnações se fundem aqui com o mundo restante, formando uma unidade. Assim sendo, ele olha os arquétipos da realidade corpórea e física como uma unidade à qual ele próprio pertenceu. Por isso, vai aprendendo cada vez mais a conhecer, pela observação, sua própria unidade e afinidade com o mundo circundante. Aprende a dizer a esse respeito: isso que se estende ao seu redor é o que você próprio foi. Então, acho que a gente vai caminhando e entendendo que não é nada separado, né? Compartimentado. No fim, é tudo uma unidade. A gente separa para aprender. Muito bem. 9 horas, eu vou parar a gravação.